Estilo Rami. Oferecimento Rede Pit Stop, a sua rede de peças e serviços no Brasil. Sil, a melhor pastilha de freios do Brasil. Boa noite, mais um Estilo Rami começando, e hoje vou ter a alegria novamente de entrevistar o advogado Nelson Williams, presidente da Nelson Williams, Advogados Associados. Nelson, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui conosco. Boa noite, Rami. Boa noite, telespectadores. Nelson, da última vez que conversamos, debatemos ideias aqui, você disse que acreditava que o momento de dificuldade da economia por conta da pandemia, viria somente em dezembro, quizás em janeiro. Você continua pensando isso? Rami, confesso que tem me surpreendido a economia. Embora nós tenhamos hoje ainda altíssimos índices de desemprego, mas eu estou começando a ficar otimista com relação a 2021. E pelo retorno que nós tivemos aí, já pelo varejo, alguns índices do varejo e de outros marcadores econômicos, eu estou mais esperançoso, Rami. Bom, eu também continuo bastante confiante e eu vejo que a pujança do Brasil está muito forte, quer dizer, a economia aqui é forte demais, é difícil parar essa economia. Lamentavelmente, nós temos um índice de classe C, D e E muito grande. E esta, sim, sofre muito. Só que esta sofrendo, a demanda de gastos é muito menor, de compras, do varejo. Este, sim, pode sofrer. E aí, aquela cadeia. Sim, mas por outro lado, né, Rami, nós temos o agronegócio. E o agronegócio do Brasil nunca esteve tão forte como está hoje, né? Nós temos a pujança do agronegócio, que acaba equilibrando aí a nossa balança comercial e acaba, de certa maneira, levando o desenvolvimento para certas regiões, principalmente para o interior do Brasil, né? Bom, isso eu concordo em gênero e grau. O que eu quis dizer é o seguinte, estou dizendo da nossa população. Quando a gente fala em balança comercial, a gente fala do Brasil macro. E eu estou dizendo da população que está desempregada, que também movimenta a economia, principalmente o varejo. Sim, mas agora também com essa prorrogação do auxílio emergencial aí, que acaba, de certa maneira, minimizando isso, né? Embora estejamos com níveis de desempregos alarmantes, você, por outro lado, aí o governo entrou com uma assistência de grande valia, né? E que nós temos que tirar o chapéu aí por esse socorro que veio em muito boa hora, né, Rami? Eu tenho certeza, o governo federal, o presidente Bolsonaro, fez uma coisa, aliás, única no mundo durante a pandemia. Esse auxílio foi talvez o melhor ato dele e prudente, acima de tudo, prudente. Aproveitar por falar nesse auxílio e falar, você vê esse debate entre o ministro Guedes e o presidente da Câmara, o Maia, quando se fala no possível estouro do teto de gastos. Como é que você vê isso e da onde você imagina que possam se tirar esses recursos? Bom, Rami, nós temos aí, salvo melhor juízo, uma das coisas que unem Paulo Guedes e Rodrigo Maia é exatamente esse respeito ao limite, ao teto. E eu vou lhe falar, né? A gente tem que bater palmas e incentivar que mantenham esta política do teto. Porque me preocupa, Rami, porque se nós tivermos um rompimento do teto, ainda que seja se fosse por um período curto, mas nós sabemos que às vezes entrar no cheque especial é muito difícil de sair, né? E, por outro lado, há uma necessidade muito grande de recursos. Aí, Rami, eu vou falar, nós temos que deixar na mão dos economistas, e eu acredito que cabe a eles, a equipe de Paulo Guedes, que tem uma excelente equipe, achar, juntamente com o Congresso Nacional, formas de levantar esses recursos. Agora, estourar o teto, eu não acredito que seja a solução. A minha pergunta a você, Nelson, exatamente
do lado jurídico, porque quando você estoura o teto, você incorre em risco até de impeachment. Se estourar o teto, vai incorrer no mesmo problema que tirou a ex-presidente Dilma Rousseff. Exatamente. Então, ele não pode estourar o teto. Nós não podemos ter dois pesos, duas medidas, ainda que em situações diferentes. Não são situações iguais. Totalmente diferentes. Para uma pandemia, nós temos uma situação de emergência e uma situação sui generis. Então, não vamos também nivelar diferentes. Mas eu não acredito que seja um dos caminhos que nós devemos focar. Deve haver outros. Agora, óbvio, nós estamos num caráter de emergência, não sei o quê, vou usar o cheque especial. Agora, isso tem que ter data e regras, né, Rami? Senão nós não voltamos. O retorno é muito doloroso. E quem acaba pagando novamente com isso, acaba sendo a população mais carente, mais fragilizada. E o Brasil tem uma classe, como você bem disse, uma classe que depende aí da economia estar bem. E o estouro, o uso. E é importante usar o cheque especial, né? O estourar esse teto é usar o cheque especial, para falar uma linguagem mais compreensível para todos, né? Que seja mais compreensiva para todos. Então, eu não acredito que seja a melhor solução. Se tivermos que recorrer a isso, deveria ser por um prazo determinado e já ter também um plano B de saída. Não dá para você usar o cheque especial sem saber como irá sair dele, porque senão a economia vai desgringolar, a presidência da República terá momentos muito difíceis. Nós sabemos que o equilíbrio político no país nosso está muito associado à economia. Uma economia em declínio, ela é ruim para qualquer político que está na situação, será ruim para o próprio presidente da República, que eu sei que ele é mais maleável, me parece, pelo menos pelas declarações, que ele é mais maleável com relação a essa questão do teto, mas uma vez rompido esse teto, irá fazer mal ao próprio presidente da República, politicamente pode colocar o país numa instabilidade e, logicamente, no final do frigir dos ovos, quem paga é a classe mais vulnerável, que é exatamente a B, C e D, né? Nós somos exatamente a mesma coisa. A preocupação com a população fragilizada, com a população carente, essa ajuda não pode perdurar a vida toda, né? Quer dizer, ela tem que terminar um dia. Hoje mesmo que estamos gravando, na sexta-feira, dia 9 de outubro, eu vi um discurso do presidente pela manhã, no Norte, onde ele disse à população, olha, fizemos essa ajuda com os pés no chão, sabendo da importância de ajudar vocês, mas ela vai terminar agora em dezembro, ou seja, já avisando que isso tem um fim e que as pessoas precisam se mexer. E para que elas possam se mexer, evidentemente, tem que haver geração de empregos. Mas saindo um pouco do campo da economia e voltando ao seu campo jurídico, ontem foi o último voto do decano do Supremo, o ministro Celso de Mello. E eu como leigo, vi que ele deu dois pareceres, eu entendi. Ele deu um parecer à época do Renan Calheiros, quando presidente do Senado, e deu agora um parecer distinto com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Até onde vai o limite da interpretação da lei para um juiz, de qualquer instância? Bom, Rami, nós temos que sempre respeitando aí o Supremo Tribunal Federal, como nós sabemos, é a mais alta corte, tá? E ela tem o direito de errar por último. Agora, temos que tomar... De errar por último. De errar por último. Nós temos que tomar muito cuidado com essas decisões de ocasião, e com todo respeito à decisão do ministro, e acaba sendo muito mal, pega muito mal, né, para que todos nós, aqueles que operam o direito, e aqueles que não operam o direito, mas vê esse vai e vem de decisões, isso gera uma coisa chamada insegurança jurídica, Rami, que é o grande empecilho de atrair investimentos estrangeiros para o Brasil. Qualquer estrangeiro que vai aportar capital aqui no Brasil, uma das coisas que ele busca é segurança. O capital ele não trabalha em ambiente instável e inseguro, onde é imprevisível as coisas. Então, você tendo uma decisão hoje e amanhã, essa mesma corte, ou seja, o mesmo ministro, ali a mesma composição da corte, há uma mudança, ela cria uma insegurança jurídica. E eu, obviamente, como operador do direito, sou contra. Eu sou contra isso, por quê? Porque cria imprevisibilidade e é ruim para todos.
Sim, o que eu acho que para os leigos, para a grande massa, da qual me incluo, eu não consigo entender como é que um juiz, numa mesma causa, numa mesma eventual infração, ele dá duas interpretações diferentes. Fica difícil para explicar para nós que somos daqui do Brasil. Você imagina quando nós precisamos fazer relatório para empresas que são multinacionais e precisa remeter esse relatório para a matriz que é lá de fora. Logicamente, cria um problema enorme até para explicar. E não deveria ser assim, não deve ser assim, mas, infelizmente, às vezes nós vemos isso acontecendo, Rani. Bom, fica dado um recado aí aos ministros, eu conheço alguns ministros do Supremo, sei que todos são altamente qualificados, mas, como você mesmo disse, são seres humanos passíveis de erros. Eu lamento que o decano, o seu último voto, tenha criado essa polêmica toda e totalmente desnecessária. Não estou entrando aqui no mérito da questão, se o presidente pode depor por escrito ou se tem que ser presencialmente. Eu estou entrando no mérito da decisão. Não estamos entrando no mérito se estava certo antes ou estava certo, ou está certo agora. Mas cria uma insegurança, dá-se a impressão que é uma decisão de conveniência. Este presidente eu não tenho grande simpatia, é uma decisão. O outro eu tenho uma maior simpatia, minha tolerância é maior, eu tenho uma outra decisão. Isso acaba realmente ficando ruim, é ruim até de explicar. Mas decisões judiciais são para serem cumpridas e cabe a nós, obviamente, cumprir a decisão, e respeitar a decisão da nossa mais alta corte, que, como você bem disse, é composta por homens e mulheres de altíssimo gabarito e altíssima qualidade técnica, tá? E nós temos eu defendo o nosso Supremo, porque o nosso Supremo, primeiro, ele é o espelho do nosso país, tá? E eu vejo pessoas que gostam, de criticar muito, só que também criticam quando a decisão é contra seu viés político ou seu desejo e elogia quando essa mesma corte decide contra, de repente, eventuais desafetos ou outra ala ideológica. Eu sou contra isso. Nós temos que respeitar as instituições e nós acreditamos na justiça, mesmo sabendo que, de vez em quando, temos alguns percalços aí no meio do caminho, mas, no final, a justiça prevalece. Bom, eu, quando convido um amigo para dar uma entrevista, uma das coisas que eu gosto, e você acha que nós somos parecidos, é que eu realmente tento ser o mais apolítico possível, e eu tenho amigos políticos de todos os partidos. Eu consigo trafegar com todos muito bem. Isso me faz bem, inclusive, quando eu converso com eles, porque eles sabem disso. Quer dizer, eu torço a favor da minha cidade de São Paulo, do meu estado de São Paulo e do meu país, que é o Brasil. Eu sempre digo isso a todos os meus amigos, que inclusive estão candidatos nesse momento. Alguns muito competentes. Exato. E acho que você pensa assim também. Eu penso exatamente da mesma maneira e eu gosto de uma corrente filosófica que diz que os melhores não têm convicção. Você tem que tomar muito cuidado, que as convicções, às vezes, são inimigas da verdade, E eu gosto de citar uma frase do nosso grande político, foi nosso ex-presidente, Juscelino Kubitschek. Eu não tenho compromisso com o erro. Ou seja, você muda de opinião, você deve ser uma pessoa aberta a mudar de opinião. E tomar muito cuidado, porque nós vivemos hoje uma época de muito radicalismo, Rami? E isso não é só no Brasil, você vê que isso está acontecendo no mundo todo. E nós devemos ser, sim, uma voz moderadora. Nós somos democratas, eu me considero e sou um democrata, tá? E a gente tem que respeitar opiniões diversas e é assim que que a humanidade evolui, tá? É assim que nós caminhamos. A democracia é o melhor sistema, o pior sistema excluído todos os demais, Já se disse. Então, nós temos que respeitar opiniões divergentes e, logicamente, trabalhar para o bem da nação, o bem de todos, Que nós aqui queremos isso, queremos o bem do nosso país, o bem das pessoas, Ô Nelson, vamos voltar ao economês, que é uma coisa que você não pratica muito, porque não é a sua área, mas é importante dizer, você mesmo diz, quando eu tenho que dar uma explicação para um cliente meu de fora do Brasil, fica complicado. E aonde eu quero chegar? Quero chegar no seguinte, houve uma evasão de recursos, principalmente na Bolsa do Brasil, porque não há como esse dólar às alturas só é bom para quem exporta. Porque para quem quer investir no Brasil,
por exemplo, na Bolsa, que eu estou dizendo nesse momento, ele não consegue alcançar a diferença cambial. Ele investiu em dezembro a 4 e agora está aproximadamente 6. Por mais que ele tenha ganho na Bolsa, ele não ganhou esses 50%. Isso deve ser bom quando um cliente te paga em dólar, mas é ruim para o mercado como um todo. Como é que você vê isso? Enquanto na Bolsa nós temos esse problema que você bem colocou, e a economia não é meu forte, mas o que eu observo pela nossa estrutura, pelo nosso escritório, pelo público que nós lidamos, que em 95%, 99% do nosso público acaba sendo empresas, né? Ou Sim. Pequena, média e grandes empresas, e aí envolvido até algumas grandes multinacionais. O que acontece? Enquanto a Bolsa está ruim, o Brasil ficou barato. Então, por outro lado, produzir no Brasil acabou sendo barato, tá? Então, aqueles que produzem aqui para exportação acabou sendo barato. Aqueles que querem comprar ativos no Brasil, hoje o Brasil acaba estando barato. Então, você também, por outro lado, existe aí uma compensação. Óbvio que não atinge o patamar de saída da Bolsa, que a Bolsa é o maior reflexo da credibilidade de um país e da economia deste país. Aí você tem essa saída, porque exatamente estão com medo. E volto ao nosso primeiro assunto com relação à insegurança jurídica. A credibilidade, você falou da credibilidade jurídica, que é complexa, e ainda você tem, para piorar esse cenário que nós estamos falando, esse disparo do dólar, que está quase 6, que atrapalha muito a economia. Pode ajudar assim nas exportações, mas se limita a isso. Que na nossa percepção é surreal. Se você pegarmos aí há um ano atrás, o dólar a 5 já seria um absurdo. E nós hoje com o dólar passando da casa de 5,5. De vez em quando volta um pouquinho, mas nós estamos sim com um patamar aí, salvo melhor juízo, elevadíssimo. E isso, se é bom para o exportador, se é bom para quem está comprando ativos no Brasil, na minha percepção, para a economia num todo, não é bom. Eu não vejo isso como bom. Acho que nós estamos um pouco acima, né, de uma média aí que seria razoável. Essa é a minha opinião. Vamos falar um pouquinho, Saídodino, e falar um pouquinho de política. Vamos falar um pouco, principalmente, da nossa cidade, da onde nós ficamos mais. Embora você esteja em quase todas as capitais do país com seus escritórios, mas você vive em São Paulo. E o São Paulo é o reflexo, inclusive, das eleições municipais do país todo. Então, Rami, acredito que no final vai polarizar. Se houver segundo turno, vai ser entre a esquerda e a direita, que eu não acho prudente. Eu acho que devia ser entre ideias, campo de ideias. Quem pode fazer melhor pelacidade de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, ou de Manaus, da cidade que seja. E, neste momento, eu vejo que a eleição está caminhando novamente para polarizar esquerda e direita. Você tem essa percepção? Rami, só para fazer aí uma observação, nós estamos presentes em todas as capitais. Então, a gente acompanha eleições em todas as capitais, em todos os estados, né? A gente acompanha aí essa vertente. Mas eu vou fazer uma chamada, Rami, para São Paulo. A semana passada, eu estava em um almoço com algumas pessoas, inclusive estava presente até o embaixador americano, e nós estávamos tendo a oportunidade de discutir esse assunto, e eu fiz uma menção. Na minha percepção, a batalha de 22 começa agora, na eleição municipal de São Paulo. Eu fiz essa observação, e quando eu fiz essa observação, o presidente Jair Bolsonaro nem tinha entrado ainda na campanha de São Paulo. E nós vimos aí ele declarando apoio ao Celso Russomano, que é um dos candidatos, e em relação a Bruno Covas, que representa a situação e representa até o governador João Dória. Eu fiz menção que a primeira batalha de 22 será travada na capital desse aqui, agora. E teve gente até que discordou na mesa, né? E logo depois nós vimos aí a declaração do presidente Jair Bolsonaro declarando já apoio ao Celso Russomano. Então a batalha será em São Paulo e possivelmente vai haver aí uma polarização.
Agora, nós não sabemos o desfecho. Eu confesso para você que estou observando muito atentamente. Por quê? Porque conforme for aqui, nós já vamos ter um reflexo aí dos próximos 2 anos. Também não é só em 22. Porque, veja bem, em 22 vai continuar. Essa daqui é tão somente... Me permita te interromper para dizer o seguinte, desculpe, mas você falou uma coisa certíssima, mas que atrapalha muito. O que interessa a população de São Paulo, do Rio, de Salvador, de qualquer lugar, a eleição de 22, a gente quer saber da cidade. E os políticos estão preocupados exatamente com o que você está dizendo. Esse é o grande mal, o grande erro. Rami, existe uma diferença entre o que a gente quer e o que é. O ideal é exatamente isso que você acabou de colocar, mas infelizmente não é o que acontece. Eu acho um absurdo, eu concordo com você, mas não adianta a gente querer. Tanto é que quando eu fiz essa menção, eu, Nelson, desde o início estava com essa percepção que a primeira batalha de 22 será no campo de São Paulo. E aí muita gente, quando eu falo, torce o nariz, não, imagina, uma coisa não tem nada a ver com a outra, e já estamos vendo isso. E, detalhe, independente do resultado, isso tem grande probabilidade de encampar nos próximos 2 anos. E isso é ruim para as cidades, é ruim para São Paulo, é ruim para todas as cidades onde tem isso, é ruim para o Estado e para a União. E é péssimo para o país. Agora, infelizmente, Rami, entre o que é o ideal e o que é de verdade, o de verdade é esse. Não adianta... temos para hoje. No cenário de São Paulo, eu vejo o seguinte, eu vejo o Celso, de quem me dou muito bem, o Bruno Covas, que me dou muito bem também, e vejo, me dou bem com todos, eu não conheço pessoalmente o Boulos, mas ele vem correndo por fora pela esquerda e pode vir a dar trabalho. Não pode ser pode esquecer também Márcio França. Márcio França também está aí. Márcio França também gosto dele. Mas eu estou dizendo quem está à frente nesse momento. Exato. Nas pesquisas, nesse momento agora. Tudo pode mudar daqui a um mês. Exato. E como dizia o saudoso Magalhães, política é igual nuvem no céu, né? Você olha, está de um jeito, você baixa a cabeça, olha de novo, está de outro jeito. Porém, está tudo caminhando para isso. Boulos está me surpreendendo. Essas pesquisas que indicam ele com esse percentual está me surpreendendo. Acredito que não sai menor do que entrou de maneira alguma. Ainda que já está maior do que entrou. Já está mostrando aí a que veio. Nós temos aí Márcio França, que tem um recuo aí do governo de São Paulo, e ele foi muito bem votado quando candidato ao governo de São Paulo, aqui na capital. Nós temos, por outro lado, Bruno Covas, que é situação, juntamente com o governador de São Paulo, que também estão aí no mesmo partido, ou seja, do mesmo lado. Ou seja, nós temos uma disputa interessantíssima que devemos observar, sim, muito atentos, tá? E torcer para que façam o certo, né, Rami? Que deu certo, que vá além da mera política e pensem, né, na cidade, pensem na nação, pensem no povo. E a gente torce para o melhor, mas eu estou vendo aí um embate realmente acirrado, viu? Parece que não vai ter um novo debate neste primeiro turno, o que também é lamentável, porque não vai ter a troca de ideias para que a gente possa saber melhor deles. Isso já é péssimo, é péssimo, porque nós vamos ter aí uma campanha com essa pandemia, uma campanha sui generis, ou seja, a televisão volta a ganhar uma relevância muito grande, juntamente com as mídias sociais. E torcer para que o fake news também seja algo aí muito bem policiado pelos responsáveis, né, pelo TRE, fique de olho nisso para que isso também não tenha uma influência extremamente negativa, que é negativo a gente já sabe, mas que não tenha influência no resultado, e torcemos para que seja feito aí o melhor para a população, né? Que ganhe o melhor para a população, não o melhor para este ou aquele partido, esta ou aquela ideologia política, né, Rami? Nós torcemos para isso. Bom, como nós estamos fazendo hoje um debate amplo, e macro, e nacional e internacional, você disse que almoçou a semana passada, esteve presente no almoço, o embaixador dos Estados Unidos. E eu gostaria de falar um pouquinho da pincelada na eleição lá,
que está por chegar rapidamente. E eu vi o Biden, o John Biden, dizendo no debate que, em caso que ele ganhasse, se o Brasil continuasse com o desmatamento, eu não estou entrando na questão do desmatamento e nem dos incêndios, de que jeito eles são, estou entrando na questão do que ele comentou lá. Eu gosto de falar da soberania, a Amazônia é brasileira e ponto. Também há que se entender que quando o Biden fala que vai dar um puxão de orelha se continuar assim, ele pode botar restrições, se ele vier a ganhar a eleição, ele pode botar restrições comerciais ao Brasil. Há que se entender, o povo brasileiro há que entender o seguinte, que quando ele fala que vai puxar a orelha, não é porque ele é o todo-poderoso, não, é porque foram feitos acordos no passado, o Brasil assinou o Acordo de Paris, teve no Rio de Janeiro, quer dizer, está sendo descumprido esses acordos, estão sendo descumpridos. Como é que você vê esse comentário do Biden do último debate, em relação ao Brasil, evidentemente? Uma eventual derrota de Donald Trump será muito ruim para o Brasil. Essa é a minha percepção. Evidentemente, uma derrota de Trump, assumindo um outro presidente, haverá a turma do deixa disso, né? Nós temos aí uma diplomacia, e o Brasil é um país aliado dos Estados Unidos e de longa data, né? Então, eu acredito que haverá uma composição, porém muda muito. Porque, Rami, você disse, né? O presidente, na verdade, o presidente dos Estados Unidos seja o todo-poderoso. Não, ele é o todo-poderoso. Ele é o mais poderoso do mundo. Ele é o mais poderoso do mundo. E uma eventual... A questão da soberania é indiscutível. Isso desde a época, quando o Lula era presidente, não se discutia a questão de soberania. Dilma, a soberania é inegociável. Sim. Agora, o que acontece? Uma nação poderosa como os Estados Unidos, ele pode fechar torneiras. E quando uma nação como ela fecha as torneiras, quem paga é o povo. É o povo. Se nós já estamos horrorizados com o dólar a quase 6, você imagina os Estados Unidos aí começando a fechar torneiras com relação ao capital vir para o Brasil, começar a taxar coisas do Brasil que vão para lá, ou seja, é uma situação complexa e vai muito além do que ideologia política, porque a economia, querendo ou não, nós dependemos da economia para colocar arroz no nosso prato. E isso é tanto a classe A, B, C, D, todos, de certa maneira, dependem da economia. Uns mais, outros menos, em razão de sua condição social, porém, um eventual rompimento ou um eventual desgaste com o presidente dos Estados Unidos da América, eles têm meios de impor sanções ao Brasil, que até a gente conseguir destravar, muita coisa acontece e nós acabamos pagando um preço caríssimo. Então tem que tomar muito cuidado, e aí entra as questões diplomáticas. O Brasil tem ótimos diplomatas e acredito que também vai ser norteado pelo bom senso. Acredito no bom senso, Rami, que todos terão bom senso em lidar com essa circunstância, tanto do lado de cá quanto do lado de lá, independente de quem ganhe. Ô Nelson, você falou muito bem. Faço votos que seja quem ganhe lá nos Estados Unidos, ou Biden ou Trump, que faça o melhor pelo seu país e principalmente pelo nosso Brasil. Esse é o fundamental. Nelson, eu queria te agradecer e, antes de mais nada, fazer mais um elogio a você, que eu acho que esse debate de ideias que a gente faz tem que fazer mais vezes, senão a gente consegue trafegar em tanta coisa, em assuntos totalmente atuais, e talvez informar os amigos de casa as nossas opiniões que devem convergir com muita gente que está do outro lado da telinha. Muito obrigado, Rami. Agradeço a você mais uma vez, agradeço os nossos telespectadores e muito obrigado e até a próxima, né? Bom, Nelson, nós vamos repetir isso muitas e muitas vezes. Obrigado mais uma vez. A você de casa, agradeço demais. Como sempre, eu adoro a companhia e a audiência de todos. Nós, do Estilo Rami, voltamos na semana que vem. Eu desejo a todos uma excelente semana, um super beijo a todos e até lá. Tchau, muito obrigado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, obrigado. Estilo Rami. Oferecimento Rede Pit Stop, a sua rede de peças e serviços no Brasil. Sil, a melhor pastilha de freios do Brasil.